Sabemos que somos de Deus e que o maligno e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que diferença é essa, não? O que é jazer? Não? Jazer é estar morto. Não? Estar morto vem de jazigo, né? Jazer é estar morto. Então o mundo inteiro está morto nos seus delitos e pecados, né? Mas ele faz uma diferença aqui. Sabemos que somos de Deus, né? E que o maligno não nos toca, como está no verso anterior. Que assim diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Mas o maligno não toca, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Olha bem, o título dessa mensagem de hoje é: para que orar? Por que orar? Né? Olha, aqui a gente pode concluir que o mundo inteiro jaz no maligno, está morto nos seus delitos e pecados. Qual o pecado? O pecado de rejeitar a Jesus, de não receber Jesus, porque Jesus é a nossa justiça, e é Ele que operou justiça a nosso favor, que nos redimiu da nossa vã maneira de viver, que nos comprou com o seu sangue e perdoou os nossos pecados. E toda vez que pecarmos, nós falamos com Ele, confessamos e pedimos a Ele perdão, e Ele é justo, né? E bondoso para nos perdoar. Mas por que o mundo inteiro jaz no maligno? Porque rejeitaram Jesus, porque rejeitaram a palavra de Deus. Então, isso é ser, o que é ser então pescador de homens, como já foi falado aqui? É levar a mensagem do reino, é levar a mensagem da palavra de Deus, das Escrituras, é apresentar Deus ao mundo, para que as pessoas arrependam dos seus pecados, e venham conhecer a Jesus, venham conhecer a palavra do Deus vivo, venham receber de bom grado a palavra de Deus, converter, ser salvos e curados. Mas agora, o que aconteceu com a humanidade? Sabemos, né, pelo livro de Gênesis, né? Abre os seus ouvidos para ouvir em nome de Jesus, não deixa distrair, né? No nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Amém? Glória a Deus. O Senhor passa o sangue nos nossos ouvidos para que a gente possa ouvir. Fica em espírito de oração para que você possa receber a mensagem do céu. Não falamos aqui de nós mesmos, mas o nosso ensino não é nosso, mas é do Pai que nos enviou. Jesus falou assim, Jesus é a palavra de Deus, nós estamos falando a palavra de Deus. Então, o que aconteceu com a humanidade? A humanidade desviou-se dos caminhos de Deus. Nós vemos lá que a humanidade, através de Adão e Eva, transgrediram a palavra de Deus, resolveram viver a sua própria maneira, de acordo com os seus próprios pensamentos. E diz a palavra em Gênesis que Deus expulsou o homem do paraíso, da sua presença, e fechou o caminho da árvore da vida. A árvore é Jesus, a árvore é o conhecimento de Deus, a árvore no meio do jardim é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus, e é personificada em Jesus Cristo. Ele então expulsou o homem do paraíso, quer dizer, e como o homem transgrediu, porque Deus deu ao homem o domínio sobre a sua criação, o domínio sobre a terra, o domínio sobre os animais, sobre os peixes. Deus deu a terra, para que o homem domine sobre ela. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais, que nós sabemos quem é a serpente, é Satanás. Ele instruiu o homem, levou o homem a desacreditar de Deus, que se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não morreria,
morria ao passo que Deus falou que iria morrer, né? E esse árvore do conhecimento do mal é justamente a pessoa andar nos seus próprios pensamentos, fazer suas próprias conclusões, sem observar a palavra de Deus, sem se alimentar da semente do reino de Deus, né? Desprezando a verdade, né? O caminho e a vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Deus os expulsou do paraíso e fechou o caminho da árvore da vida e pôs um querubim para vigiar esse caminho, quer dizer, está fechado, e o refugio de uma espada girando, para que o homem não voltasse mais. Mas Deus não desprezou o homem, não lançou fora o homem, Ele quer o homem para Ele, né? Ele quer que o homem seja para a glória do nome dEle, para que o homem venha glorificar a Deus, com mudança de atitude, mudança de vida e produzir frutos para Deus, né? E ser testemunha de Deus nessa terra. Então, por isso que ele fala, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quer dizer, pesque homens, lance a palavra, lance a semente sobre os corações dos homens. Então, mas Deus então queria o resgate do homem, mas ele precisava abrir um caminho novo. E lá, se você for no livro de Hebreus, você vai ver no capítulo 8 que Deus abriu um novo e vivo caminho à presença de Deus. Um novo e vivo caminho à presença de Deus através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala que Ele é o caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele traz vida, e Ele é a verdade, porque a palavra de Deus é verdade, né? E Deus cumprirá a sua palavra cabalmente sobre a terra, assim diz a palavra, né? Por isso que Ele revela as coisas que hão de vir aos seus servos, os profetas, né? Você sabe o que vai já acontecer, o que Deus vai fazer segundo a palavra dele. Mas então, olha bem, o mundo inteiro, mesmo assim o mundo inteiro jaz no maligno, mas foi aberto um novo e vivo caminho à presença de Deus, através de Jesus Cristo. Então, essa palavra, sabemos que somos de Deus. Como você sabe que você é de Deus? Você se submeteu ao senhorio de Jesus Cristo? Você já confessou com a sua boca que Jesus é o teu Senhor, como diz em Romanos capítulo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, salvo como? De uma geração corrupta e perversa, né? E essa pessoa passa a ser como um luzeiro no meio de uma geração adúltera e perversa. Então, vem manifestar essa diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Mas Jesus diz assim, eu não peço que os tire do mundo, né? Mas que os livre do mal. Então, Ele deu um escape, Ele abriu um novo e vivo caminho. Então, quando você ora, você entra por esse caminho, você anda por esse caminho. Esse caminho é Jesus, um novo e vivo caminho. Está lá em Hebreus capítulo 8, né? Então, a humanidade voltou à humanidade o acesso a Deus. O caminho anterior estava fechado, Deus o fechou pela desobediência dos homens, né? E fechou bem fechado, refugio de uma espada e um querubim para vigiar, quer dizer, ninguém passa. Mas Ele veio e abriu um novo caminho, e Ele pagou o título da dívida que era contra nós. Ele pagou o pecado da humanidade para todo aquele que crê. Mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós estamos num mundo de malignidade. Agora, mas diz a palavra que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. A palavra diz que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós não somos desse mundo, né? Nós estamos numa pátria estrangeira, né? Mas Ele abriu esse caminho para que você possa
ter acesso a Deus. E como ele fez? Ele nos transportou para o reino do amor do seu Filho. Jesus, ao pagar o preço do pecado, através do seu sacrifício, o que ele fez? Ele assentou, ele foi assunto ao céu, ele está à direita da majestade, ele está à direita da maior autoridade do universo, do Criador de todas as coisas, e ele está acima de todo principado, poder e domínio que se possa nomear. Ele é a maior autoridade do universo. Então ele está acima. Isso está lá em Efésios capítulo 1 do livro de Efésios. Mas ele nos transportou espiritualmente para lá também, com toda a sorte de bênçãos. Então essas bênçãos, as bênçãos que Deus liberou para nós, elas estão nas regiões celestes. E a Bíblia diz o seguinte, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra os principados, as potestades, o dominador deste mundo e a hoste da maldade nas regiões celestes. Então Deus, através de Jesus, nos constituiu, ele deu à igreja a autoridade sobre principados e sobre potestades e domínios e sobre qualquer outro nome que você possa nomear, de forma que ele deu essa autoridade à igreja. Você tem autoridade sobre todos os principados. Então, e a autoridade, há uma diferença entre ter autoridade e exercer autoridade. Primeiro você precisa saber que você é uma autoridade espiritual, você é embaixador do Reino do Céu na terra, e você fala aqui como rei, porque Jesus é o rei dos reis, ele te constituiu rei e te constituiu acima dos principados, autoridade sobre os principados. Ele nos colocou por estrado dos seus pés, e diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. Não adianta você ficar guerreando com pessoas, com circunstâncias, mas a nossa luta, há uma luta espiritual com os principados, e fala que contra os principados, as potestades, o dominador deste mundo tenebroso, o mundo que jaz no maligno, e contra a hoste espiritual da maldade. Onde está essa hoste da maldade, que são castas de demônios? Onde que eles estão? Nas regiões celestes. E Jesus foi acima de todos eles, e ele está nas regiões celestes, nos transportou para o reino do seu amor, acima dessas regiões, nas regiões celestes, quer dizer, no mundo espiritual, e nos deu autoridade sobre todos os principados. Por isso que ele fala que o mundo jaz no maligno, mas você tem um acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então nós estamos envoltos aqui, e as bênçãos, ele nos transportou para o reino do seu amor e já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Então nós precisamos trazer essas bênçãos à existência na nossa vida. Elas estão nas regiões celestes, e quem guarda as regiões celestes, quem vigia as regiões celestes, quem guerreia nas regiões celestes, são as hostes da maldade. Tudo aquilo que é mal, que veio para matar, roubar e destruir, eles têm uma atividade nas regiões celestes, mas nós fomos transportados para lá também. Então nós temos acesso a essa região celeste. Olha bem, nós temos acesso a ela, e Jesus nos deu autoridade sobre os principados, os dominadores deste mundo e a hoste da maldade nas regiões celestes, e sobre qualquer domínio, sobre qualquer nome. Por isso que ele fala que ele é rei dos reis. Ele te fez rei porque te deu um lugar de autoridade sobre todo o mal que se nomeia aqui na terra, sobre toda a malignidade que são revestidos de personalidades malévolas
né? Nós sabemos que os principados, eles veio para matar, roubar e destruir. Jesus falou que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então eles vivem, o ministério deles é roubar a tua bênção, é travar a sua bênção, a bênção da humanidade nas regiões celestes. As bênçãos estão lá, nós fomos abençoados com toda sorte de bênção, mas elas estão nas regiões celestes. Então, para me trazer estas bênçãos, eu hei de me consagrar a Deus, me submeter ao governo, à soberania de Jesus Cristo, crendo na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, ela nos dá armas espirituais. E a Bíblia diz, as Escrituras diz que as armas da nossa milícia, não são carnais, elas são poderosas em Deus. Então Deus te deu armas poderosas para destruir estas fortalezas nas regiões celestes que causam mal, que causam dano, que causam morte e destruição. Ele nos transportou e nos deu autoridade sobre esses agentes da maldade. Mas então a palavra diz em Salmo que Deus adestra as nossas mãos para a batalha. Quer dizer, há uma batalha espiritual, há uma luta espiritual. Então nós devemos então pelejar nessa guerra. E essa guerra ela não é nossa, ela é do Senhor, mas o Senhor já nos deu a vitória sobre tudo isso, nos ensinando como nós devemos fazer, como nós devemos agir, e diz para nós quem nós somos em Deus. A palavra diz: sabemos que somos de Deus. O mundo jaz do maligno, mas eu, sendo de Deus, eu tenho acesso às regiões celestes, onde a maldade, as hostes da maldade agem segurando as bênçãos que são nossas, roubando as bênçãos que são para a humanidade. Mas nós temos acesso a essa região através de Jesus Cristo, porque foi aberto um novo e vivo caminho à presença de Deus através de Jesus Cristo. Então, por isso devemos orar. As pessoas falam: mas por que orar? Acho que estão orando em vão, acho que estão falando em não, nós estamos guerreando, nós estamos anulando e cancelando e destruindo todos os planejamentos, todos os planos, todas as atividades dos principados, todas as atividades dos dominadores deste mundo tenebroso, toda a hoste da maldade nas regiões celestes. Nós estamos destruindo a ação deles, nós estamos paralisando a ação deles através da fé. Eu creio na palavra de Deus, então eu tenho acesso a essa região. Então eu vou buscar, eu vou guerrear e defender as minhas bênçãos, e defendo também para você quando eu intercedo para você, e você defende para mim quando você guerreia para mim, quando você intercede para mim. E assim devemos orar uns pelos outros, mas com fé e sabendo que nós não somos mais alguém de somenos. Não, Ele te ergueu numa posição de autoridade, e a autoridade é para ser exercida. Aprenda a exercer a sua autoridade. Moisés, quando se apresentou diante de Faraó, falou assim: deixa o meu povo ir. E Faraó falou: não, quem é você? Que autoridade você tem para você falar isso comigo? Ele pega então, vou te mostrar com que autoridade faço essas coisas. Ele pega o cajado dele, lança no chão, e o cajado dele se transforma numa serpente. E Faraó então riu e chamou lá também os seus encantadores, os seus magos, os que tinham acesso ao mundo espiritual de forma ilegal por parte do diabo, e eles também lançam o cajado deles, dois deles lançam o cajado no chão e transformam em cobra também. Não, aqui nós também fazemos essas coisas.
Aqui nós também fazemos essas coisas, mas a cobra, a serpente de Moisés, engoliu as serpentes dos encantadores de Faraó, quebrou-lhes o cajado. Você tem essa autoridade de quebrar o cajado do inimigo, você tem essa autoridade de destruir tudo que foi planejado contra você, contra a sua geração, e o que está sendo planejado de acidentes, de divórcios, de tristezas, de angústias contra você, contra a sua vida, de destruição, de falências, de falta de provisão. Você tem autoridade para fazer isso, de destruir, porque você tem acesso às regiões celestes, e o Senhor Jesus venceu os principados, e te deu essa autoridade sobre eles. Saiba usar essa autoridade. O mundo jaz no maligno, mas você tem uma saída, você tem um escape, você tem um acesso a uma autoridade superior, porque Ele te fez autoridade superior sobre todo o mal que avassala, que mata, que rouba e que destrói a humanidade. As Escrituras dizem: o meu povo é um povo roubado e saqueado, e não há quem diga restitui. Mas você agora, através de Jesus Cristo, você pode dizer, você pode determinar: restitui o que me foi roubado, devolve o que foi perdido a mim e as minhas gerações passadas. Nós fomos roubados, saqueados, mas nós temos autoridade sobre os principados e potestades, pois foi eles que roubaram, foi eles que fizeram perder, e também para prever futuramente, anular todo o plano que foi arquitetado nas regiões celestes, nas regiões de trevas, contra a tua vida, contra a tua família, contra tudo que Deus te deu. E a tua bênção está nas regiões celestes, e você tem acesso lá, e você toma posse pela palavra de Deus, crendo, e anulando a atividade perversa dos inimigos de Deus e dos teus inimigos, e trazendo as tuas bênçãos para o mundo natural, Você agindo assim, você não verá de imediato, mas você sabe que já está, que a tua oração, que a tua consagração, que o teu jejum, que o uso das armas espirituais, as armas já foram manejadas, e a tua autoridade foi exercida, e o que você falou, o que você determinou, conforme a palavra de Deus, passa a vir à existência e entrega. Então as bênçãos são liberadas a você, porque você guerreou com as armas espirituais. Você tem acesso a essa região, e você anula a atividade perversa de destruição contra a tua vida. Foram planejados contra nós, estão sendo planejados contra nós ações de destruição, planos contra finanças, contra a saúde, mas nós paralisamos isso, nós temos acesso a isso. Ele nos deu autoridade sobre essas atividades, e nós podemos anular, não só podemos, como devemos anular e cancelar toda atividade demoníaca contra nós, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, você dá uma glória a Deus e diga: obrigado, Senhor, o Senhor me fez entender. Quando você entende, você reina. Então saiba, nós não somos mais conformados com aquilo que vem para nos destruir, matar e roubar. Nós não somos mais esse tipo de gente que se conforma, que diz assim: nós viemos no mundo mesmo para sofrer, isso aconteceu com o meu avô, com o meu pai, com o meu irmão, e acontece com todo mundo esse tipo de coisa, de destruição, de doença, de falências, e o que mais se possa imaginar, de divórcios, de separações, de brigas, de violência, de
de tudo que é mal, né? Mas nós estamos acima disso. Nós temos acesso à autoridade para anular as ações de todo o inferno, e não só na sua vida, mas na vida das pessoas, não só na vida de pessoas, como na existência de cidades, de estados, de governos, de países. Olha, basta crer. E como você exerce? Quando você fala. Quando você fala conforme a palavra de Deus, e determina, age como o rei. O rei não faz, o rei fala. E Deus, ele libera anjos quando você fala a palavra de Deus. Ele libera anjos. Por isso que ele falou, a minha palavra, a palavra que nos tem dito são espírito e são vida. As palavras são anjos. Os anjos obedecem à palavra de Deus. E o Espírito de Deus zela pelo cumprimento da palavra. Se vocês pegarem esse princípio hoje, em nome de Jesus, né, a tua vida nunca mais será a mesma. A tua vida é de pessoa que combate no reino, né, que avança e que conquista para o reino de Deus. Faça como chamar, né? Era um soldado de Israel. Ele tinha um campo de lentilha, e quando eles plantavam, quando estava prestes a colheita, a a plantação estava madura para colher, vinham os amalequitas, os heteus, os ezeus, ferezeus, filisteus, para saquear aquilo, para pegar a colheita, mas ele se colocou no meio do campo de lentilha e ele defendeu o campo de lentilha. É esse o caráter que Deus quer que você tenha, é essa autoridade. Antigamente, antes de Jesus, você defendia na espada. Agora você defende com as armas espirituais, você defende conhecendo e exercitando a palavra de Deus, para ser mais do que vencedor. Para quê? Porque nós somos mais do que vencedor em Jesus Cristo, e Ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Então, são planejados contra nós toda destruição. Se pudesse o inimigo, se pudesse o inferno nos matar, nos paralisar, eles fariam, mas eles não podem, porque você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, você combate no reino de Deus, e o anjo do Senhor te guarda, e Ele quer ver você conquistando as tuas bênçãos nas regiões celestes, trazendo para a tua esfera natural, né? Você passa a ver as bênçãos acontecendo sobre a tua vida. Aquelas famílias que eram mendigas, que eram pobres, elas passam a ter provisão de Deus, elas deixam de ser mendigas, elas passam a ter uma vida digna e honrada. Aquilo que atacava famílias, né? Famílias atacadas pelas drogas, né? Atacada por violências, brigas e mortes. Então você vem e anula tudo isso, usando as palavras de Deus, a autoridade que Deus te deu. Isso é para ser usado. Isso não é uma religião, isso são princípios de Deus, são regras de Deus, para que você viva e experimente a vida, e vida com abundância. É essa vida que Jesus veio fazer. Não te entregou de mão beijada, mas te ensinou o caminho, te ensinou a forma e te deu armas para você conquistar. Por isso que Ele está sentado nas regiões celestes, à destra da majestade, até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Está esperando. Quem vai colocar por estrado dos pés de Jesus os seus inimigos? Somos nós, é você, é a igreja, aquele que crê, aquele que recebeu a graça, recebeu o Espírito Santo, é aquele que ora, que se consagra, que jejua, que batalha nas regiões celestes, trazendo de lá as bênçãos e anulando as hostes a atividade da maldade nas regiões celestes, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esta palavra encontre uma terra fértil,
uma terra fértil e possa produzir frutos, e frutos com abundância, 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Creia somente, e haja como autoridade de Deus na terra, e seja você uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja livre em nome